Olá, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso, a Carta aos Hebreus. E nesta segunda lição, no capítulo 12, veremos, entre outras coisas, que parte do nosso sofrimento é sim da vontade de Deus e tem como finalidade nos tornar maduros e santos. Para muita gente no meio cristão, o sofrimento é uma aberração, uma deformação da vida espiritual. Por isso, os que pensam assim afirmam que, se há sofrimento, então só pode ser resultado de alguma maldade praticada por quem sofre. O problema com esta visão é que há enorme diferença entre sofrimento e castigo. Por isso, o sofrimento que Deus permite não entra na lógica crime e castigo. É possível sofrer sem ser culpado por algum mal. Basta recordarmos a história de Jó, o homem que, segundo o próprio Deus, era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, como lemos em Jó capítulo 1, versículo 8. E se no mundo ele era tudo isso, é justo também pensar que Jó sofreu como ninguém no mundo de seu tempo. Sim, as coisas são diferentes quando chegamos à presença de Deus e vemos os seus procedimentos. O sofrimento nas mãos de Deus em relação a seus filhos tem a finalidade de aperfeiçoamento e não de punição. Outra vez, é só ver o final da história de Jó e como ele se via e como via a Deus depois de tudo que passou. E esse é um modo diferente como o autor de Hebreus nos ensina a não desistir, não fraquejar e nos motivar pela superioridade do exemplo de Jesus. Dividiremos nossa passagem em três partes. A primeira, vida de luta, só o versículo 4. A segunda parte, treinamento para a luta, versículos de 5 a 11. E a terceira, seguindo em frente, versículos 12 e 13. Mas antes, leiamos o texto. Hebreus capítulo 12, versículos de 4 a 13. Ora, na luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Muito bem, feita a leitura, vamos à primeira parte do nosso estudo. Vida de luta. Versículo 4. O início do capítulo 12 nos colocou em meio a uma corrida, como vimos na aula passada. Agora, o versículo 4 faz a mudança de imagem da corrida para uma luta corpo a corpo, como numa luta de boxe. Sim, quando comparados aos mártires do passado e, claro, a Jesus, os irmãos de Hebreus, mesmo que tenham sofrido perdas materiais e até aprisionamento de alguns, ainda não tinham chegado a ponto de derramar sangue em sua luta. E que combate é esse que Hebreus está falando? É a sua luta contra o pecado. No versículo 1, vimos que o pecado é um embaraço, algo que tanto impede nossa corrida de fé, quanto pode nos fazer tropeçar. Por isso,
nós devemos soltar do pecado. A gente tem que se livrar dele para podermos correr sem cair. Agora, no versículo 4, o pecado aparece como um inimigo envolvido conosco, que vem na nossa direção, numa luta corporal. Qual é a diferença entre o versículo 1 e o versículo 4? De que pecado falava ali no versículo 1 e agora está falando aqui no 4? Bom, veja, o versículo 1 está tratando do nosso pecado, portanto, é algo pessoal. Agora, no versículo 4, o pecado é de outros que vêm em nossa direção. Mas aqui cabe uma observação muito importante. Ainda que, sim, é verdade que os pecadores nos façam mal, devemos ver como inimigos, não as pessoas, mas o pecado delas. Veja que Hebreus não cita pessoas, e sim pecado. É importante sabermos identificar o inimigo real com quem estamos lutando, e não o inimigo que imaginamos ou o que queremos. E já está chegando a segunda parte. Treinamento para a luta. Versículos de 5 a 11. A partir de agora, o autor exorta seus ouvintes sobre um ensino muito importante, mas que é tanto esquecido como mal interpretado: a disciplina divina. O modo, o jeito, o caminho, o método, não importa a palavra que você queira usar, qualquer uma dessas aqui, tudo isso que Deus usa para capacitar os seus filhos é esse aí, a disciplina, como vemos aqui nos versículos 5 e 6. Antes, a gente precisa saber o que é disciplina. Vamos começar pelo que não é. Disciplina não é castigo. Muita gente acha que disciplinar é a mesma coisa que castigar. Mas isso não tem nada a ver com a disciplina cristã bíblica. A palavra usada aqui, paideia, é essa palavra mesmo, aparece 6 vezes no Novo Testamento. Só que dessas 6 vezes que aparece no Novo Testamento, 4 vezes estão aqui, só nesta passagem. E para você ter uma ideia, ela também surge em Efésios capítulo 6, versículo 4, e em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Só que em nenhum desses dois casos também significa castigo. Disciplina é educação. Disciplina é treinamento. Disciplina é instrução. Mas nós podemos dizer também que disciplina tem uma dupla aplicação. Ela é instrução, mas ela é também correção. Olha, os gregos antigos entendiam que punição física estava incluída no processo de formação, que eles chamavam de paideia. Mas isso não significa que a única forma de ensino é por meio da punição física, porque, se fosse assim, Deus, que nos ensina todos os dias, e apesar das nossas falhas contínuas, nos castigaria sem parar. E é o que acontece? Essa passagem está dizendo que nós estamos passando por um programa de treinamento chamado disciplina. Assim como os atletas passam por rigorosos treinamentos que incluem privações de alimentos, de diversão, períodos de concentração e daí por diante. E tudo isso com a finalidade do quê? Gerar resultados duradouros. Do mesmo modo, Deus está treinando seus filhos, ou seja, disciplinando, que é o mesmo que instruindo e corrigindo. Nesse instante, nós, os que estamos diante da palavra de Deus aqui, ouvindo tudo isso, estamos sendo instruídos, estamos sendo disciplinados. Só que tem mais. Não é possível alguém passar por um treinamento, por uma instrução e não ser testado. Por isso, quando estamos sendo testados, devemos entender que isso vem de Deus. Então é bom e deve ser suportado para o nosso próprio bem. Os versículos 5 e 6 são citações de uma passagem que se encontra em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Depois você confere lá. Uma passagem que fala a filhos.
Você deve se lembrar que aqui em Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, Jesus, que é chamado Filho, aprendeu obediência pelo sofrimento. Agora, nós que somos chamados filhos, aprendemos da mesma forma: sofrimento. A pergunta mais ouvida quando se chega aqui nesse ponto é: por que deve ser assim? Por que tem que ser pelo sofrimento? Olha, como diziam os gregos na época de Hebreus, aprender é sofrer. Mathim pathim, como eles diziam. Mas o que é que está sendo aprendido aqui? Obediência a Deus, à sua palavra, à sua vontade. Como já foi dito em aula anterior, obedecer é querer o que outro quer. Por isso, toda obediência traz algum tipo de sofrimento. Por exemplo, em primeiro lugar, a gente sofre porque a gente deixa a nossa vontade de lado pela vontade do outro. Em segundo lugar, sofremos porque passamos a defender a vontade de outro contra a vontade de outros. Em terceiro lugar, sofremos porque às vezes nós não conseguimos cumprir a vontade de outro. E em quarto lugar, nós sofremos porque a vontade de outro, sim, pode nos trazer problemas. A disciplina capacita a cumprir a vontade de quem? Do treinador. E agora estamos falando de Deus, aquele que disciplina, ou seja, nos instrui, nos coloca em testes, porque nos ama, porque é nosso Pai. Os versículos 7 e 8 são a aplicação dos provérbios que vemos ali nos versículos 5 e 6. A primeira parte do versículo 7 nos diz por que devemos passar pela disciplina, para perseverarmos. Não significa que sofremos para perseverar, porque o sofrimento em si, ele não produz bem, mas somos disciplinados para perseverar na corrida da fé. E durante a disciplina vem o sofrimento. Isso quer dizer que nós somos instruídos com as orientações de Deus e depois testados com a permissão de Deus para perseverarmos sem vacilar, para sermos firmes e constantes na vida de fé. Afinal de contas, é assim que um pai trata seu filho. A segunda parte do versículo 7 fala sobre isso. Ora, se um bom pai humano age assim, Deus, que é nosso Pai, não pode ser diferente. A última parte do versículo 7. Qual pai de verdade não vai querer instruir o seu filho para a vida? E que filho não gostaria de ser orientado pelo seu pai? Quando estamos recebendo a instrução de Deus, seja ela teórica ou prática, nós não devemos nos queixar porque, em primeiro lugar, todos os seus filhos participam da instrução. Eu não sou o único, você não é a única, não é o único. Todos. E, em segundo lugar, só os filhos de outro, ou seja, os que não são seus filhos, os que não são filhos de Deus, é que estão isentos da instrução. Os versículos 9 e 10 fazem uma interessante comparação entre pais humanos e Deus, nossos pais de carne, como está escrito. Carne, como está aqui, não tem a ver com estar no pecado, mas limitação, coisa provisória, fraca, aquilo que não dura porque passa. Trata-se de mais um exemplo na carta de argumento do menor para o maior. E a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Apesar de serem humanos e passageiros, portanto menores, nós respeitávamos nossos pais quando eles nos corrigiam. Sendo assim, não estaríamos muito mais desejosos de nos submeter ao Pai dos Espíritos e viver, o maior? Muito bem, a instrução dos nossos pais de carne tinha duas fraquezas, como nos revela o versículo 10. A primeira é que não era uma instrução contínua, durava pouco tempo, ou porque nós crescemos, ou porque, lamentavelmente, eles morrem. E, em segundo lugar, a segunda fraqueza é a instrução era como bem lhes parecia, ou seja, instrução de acordo com o entendimento e a percepção deles. A gente sabe que percepções humanas
não são confiáveis, porque mudam com o tempo. Mas a disciplina de Deus tem por base aquilo que traz benefício para nós, ou seja, sermos participantes na santidade de Deus. Ser santo faz parte do caráter de Deus. Santidade é o que identifica, é o que diferencia Deus de todos os outros. Portanto, participar da santidade de Deus é ser identificado como filho de Deus, porque alguém assim tem o caráter de Deus. O versículo 11 reconhece que nenhuma disciplina parece que vai trazer alegria na ocasião em que é aplicada. E a gente sabe muito bem disso. Disciplina, no momento, é triste, mas depois que se atravessa a luta, vemos que a disciplina produz um fruto pacífico de justiça, ou seja, ela tem um passo adiante, que é o fruto. E qual é esse passo? A vida recebida de Deus. E agora a terceira e última parte, seguindo em frente, versículos 12 e 13. Como você bem deve recordar, a gente começou com a imagem da corrida, os primeiros 3 versículos aqui do capítulo 12 de Hebreus. Nesta aula, nós mudamos para a luta, e agora, nos versículos 12 e 13, voltamos à imagem da corrida. A finalidade agora é exortar os ouvintes a continuarem em frente e não desistirem. O versículo 12 é uma citação de Isaías, capítulo 35, versículo 3. Aqui, diante da disciplina, ou seja, da instrução e correção de Deus, o que se deve fazer é manter a postura de corredor e não de quem está prestes a desistir. Nada de mão caída, joelho arcado. O versículo 13 cita mais uma passagem do livro dos Provérbios. É o capítulo 4 de Provérbios, versículo 26. E diz que o corredor de fé deve buscar caminhos retos, ou seja, que se dirijam diretamente para o alvo e não caminhos tortuosos. E aquele que está mancando, ou seja, aquele que está ferido, bom, esse deve ser amparado pelos demais para não se desviar e assim ser curado enquanto corre. Mais uma passagem riquíssima de bênçãos para o povo de Deus. Vamos pensar nelas em algumas reflexões. E a primeira reflexão desta aula é uma pergunta: quem é meu inimigo? Esta pergunta dificilmente nós fazemos. Daí estarmos lutando lutas sem sentido e gastando tempo e energia inutilmente. A Bíblia, ela nos ensina a identificar tanto o nosso próximo quanto o nosso inimigo. Meu próximo é qualquer pessoa, principalmente o que está perto de mim, com quem tenho relacionamento. E o meu inimigo? Bom, meu inimigo não é alguma pessoa que possa fazer algum mal contra mim. Isso é bem radical, mas é também verdadeiro. Meu inimigo é o mundo. O que é o mundo? O mundo é o sistema organizado para me tirar da presença de Deus. Mas não só o mundo. Há também a carne, e agora a carne aqui num sentido bem negativo. Trata-se da fraqueza que há em mim em persistir nos caminhos do Senhor. E, claro, não posso me esquecer do diabo, aquele que potencializa a maldade em todos os corações. E, finalmente, e principalmente, o pecado. E o que é pecado? É aquilo que tanto me atrai, tanto me seduz e me afasta de Deus e me torna inimigo dele, mas cuja única recompensa é a morte. Estes são nossos inimigos. E vamos então aprofundar o tema. Por que sofremos? Pergunta complicada, hein? Bom, a gente pode tentar algumas respostas, porque não há apenas uma, mas várias. Podemos começar dizendo que sofremos porque vivemos em um mundo caído, um lugar com muita maldade. Outra resposta é porque fazemos escolhas que nos prejudicam, escolhas erradas, escolhas que só estão vendo o agora e não as consequências. A outra resposta para nosso sofrimento
é porque Deus permite. As duas primeiras nós entendemos. Mundo mau e más escolhas. Mas a terceira resposta, Deus permitir? Não. Como é que pode ser isso? Se Deus é nosso Pai, Ele não deveria nos livrar do mal? Sim, é verdade. Mas o que é mal para nós? Deus sabe o que é. Ele sabe que precisamos de instrução, de treinamento, de disciplina. Se fosse deixado nas nossas mãos decidir o que fazer, só pela nossa força de vontade, nós não seguiríamos nos caminhos de Deus. Por isso, ele precisa nos orientar, instruir, corrigir, disciplinar. Só que tudo isso traz sofrimento. E agora um ensino muito importante. Deus não pune filhos. Punição tem a ver com satisfação da justiça, com retribuição. Deus disciplina seus filhos para lhes ensinar valores espirituais para a vida. O único filho que Deus puniu foi seu unigênito. Não é o que lemos em Isaías capítulo 53, versículo 5? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O cristão não tem débito com a justiça de Deus, porque Jesus pagou tudo. Por isso, não devemos pensar que Deus está nos punindo quando somos disciplinados, porque se não há nada para pagar, também não há nada para punir. Jesus pagou tudo. A passagem de hoje nos ensina que nem todo sofrimento tem a ver com a disciplina de Deus. Só o sofrimento que vem por causa da confissão e do compromisso públicos com a fé cristã, pelo fato de sermos seguidores de Cristo. Então, desemprego, doença, morte, em si, não são resultados da disciplina divina. Agora, Deus pode e usa a sociedade para corrigir seus filhos. Qualquer sofrimento que venha por algum motivo que exija arrependimento, aí sim é correção. A passagem dessa lição mostrou que os cansados, desanimados, os feridos, eles devem ser alvo de quem? Da igreja, porque é só na igreja onde nós encontramos pessoas que podem nos encorajar a continuar em nossa corrida de fé. É assim que a igreja ministra, ou seja, que a igreja serve uns aos outros. As pessoas tendem a se impressionar com o tamanho de certos ajuntamentos. Pode ser que seja apenas isso, uma aglomeração, porque não basta uma grande multidão para ser igreja do Novo Testamento. Mas uma igreja do Novo Testamento, não importa o seu tamanho, grande ou pequena, é onde o fortalecimento uns dos outros acontece. É isso, final de mais uma aula. Na sequência, veremos a terceira das 5 partes deste capítulo 12. Vamos apenas iniciar uma advertência sobre como devemos fazer o que o versículo 13 nos pede. E o que é que ele pede? Caminhos retos para nossos pés. Tem tudo a ver com santidade e temor espiritual. E se você gostou desta ou de outra aula do canal, acredita que outras pessoas podem ser abençoadas com estes ensinos santos, então faça a sua inscrição, deixe um comentário ou um like. Com estas simples atitudes, o aplicativo sugere estas aulas para mais pessoas. E não se esqueça de acionar o sininho, porque este é o único meio de comunicar a você sobre as próximas postagens. Dito isso, tudo de bom, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.